Desmascarando o orgulho. Quando nos deparamos em situações desafiadoras em nossa caminhada, podemos agir de diferentes maneiras. Essas ações estão condicionadas ao nosso equilíbrio e condição moral. Ao caminharmos internamente, vamos percebendo como é o nosso interior. Podemos nos assustar com algumas descobertas e alegrar-nos com outras. Essa diferença é natural e temos oportunidades de trabalhar diretamente frente aos problemas. Os problemas internos não estão listados como em um índice de livro. Ficam em nosso subconsciente e são revelados em nossas ações, reações, pensamentos e sentimentos. Se de um lado temos o amor e a caridade, em lado oposto temos o egoísmo e um outro sentimento que é tão prejudicial quanto, e deixa-nos cegos, travados, mergulhados em regiões inferiores e distante da energia e do amor universal, o orgulho. Ele aparece disfarçado em vários momentos e situações. Internamente, ao deparar-nos com o enfrentamento dos problemas, o egoísmo age tentando ludibriar-nos e mudar o nosso foco para que o mesmo não seja resolvido. Cega-nos de tal maneira que deixamos de atuar. Sentimos uma sensação de comodidade e procuramos culpados externos. O orgulho anda lado a lado com o egoísmo e eles atuam prejudicando grande quantidade de pessoas. Se não estivermos alertas e atentos, abrimos as portas para eles e não percebemos a sua chegada. Ele é uma grande chaga da humanidade, responsável pela falta de respeito entre os homens e pela cegueira interna. Temos uma falsa sensação que podemos resolver tudo, todos os problemas, a qualquer hora, nos acreditando superiores. Ele nos dá pensamentos que tudo que não está funcionando bem tem como causador um ser externo, que atua contra nós. Julgamo-nos fortes e, em muitos casos, a arrogância e a violência estão presentes para escondê-lo e mostrar nossa falsa e equivocada força. Se no egoísmo o próximo é o trampolim para a exploração e o eu está acima de qualquer coisa, independentemente da situação, no orgulho há um entendimento diferente sobre o nosso companheiro de jornada. Não há uma troca de experiências, diálogos ou ajuda. O que há é uma reação de repulsa e conflitos constantes. Achamos que estamos prontos e que os problemas já foram todos vencidos, que não necessitamos de nada e da ajuda de ninguém. Não erramos. O que acontece é que o outro atrapalhou nossa caminhada e, devido ao erro do outro, agimos assim. Se alguém se aproxima de nós em um momento que necessitamos, rapidamente damos um jeito de afastar o irmão que nos oferece ajuda. O indivíduo orgulhoso não sabe ainda receber nenhuma ajuda, nada. Ele se acha autossuficiente e sabedor de todas as coisas e ninguém tem algo de que ele precise. Essas barreiras criadas pelo orgulho distanciam o indivíduo do contato e convívio verdadeiro entre os homens. Esse sentimento é velado em pequenas ações como: não leva o desaforo para casa. Você sabe com quem está falando? Quem é você para falar assim comigo? Quer falar alguma coisa, Ismael? Não, foi alguém que escreveu meu nome. Ah, Eu não sei por quê. Ah, acho que foi a Neuza que tá escrevendo. É que a Paula, Cibele, tem mais gente. André querendo entrar, não estou conseguindo. Provavelmente mexeram no link. Ah, eu acho que ela trocou o link. Peraí. Provavelmente mexeram no link lá no nosso. Elisa, se você quiser continuar, que aí a gente dá uma olhada. tá bom, obrigada, Ismael. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nos presenteou em nosso íntimo com amor cristão, com a chama divina.
Cada um vai seguindo o seu caminho com as lições que precisam ser trabalhadas e para o crescimento, primeiro individual e paralelamente do coletivo, da humanidade. Além disso, enviou-nos o Cristo para termos o modelo e o guia para que essa chama fosse comprovada e que também somos capazes de agir como filho dele. Mas acontece que vamos nos perdendo pelo caminho, vamos deixando a chama se apagar, nos distanciamos da trajetória e abrimos brechas para o egoísmo e o orgulho. Com a correria do dia a dia, deixamos a prece de lado e, consequentemente, o contato com o Mestre. Não há abandono celestial em momento algum. Com a prece constante e a fé raciocinada, voltamos para o caminho e vamos trabalhando nossa cegueira e descendo desse pedestal. Recebemos uma ajuda íntima que atua sem alarde em nosso interior. É Deus resgatando seu filho. E vamos mudando a sintonia, os sentimentos, pensamentos e atitudes. Ele nos dá gotas de amor e humildade constantemente, e elas vão agindo, retirando o orgulho pouco a pouco, e enxergamos lentamente a força e a importância do nosso próximo, que nos é revelado como nosso irmão. Permite que Deus atue em ti. Sai destas vestes ilusórias e monstruosas do orgulho. Trabalhe o teu íntimo com a caridade para contigo e ela naturalmente refletirá em tuas ações. Tem puro coração e conseguirás manter a sintonia no alto, na frequência do perdão, da humildade e respeito a ti e ao próximo. Segue firme, meu irmão. Bom dia, gente, quem chegou? Que Bom bom que vocês estão aqui com a dia. gente. Bom dia. Hoje nós estamos falando, aqui a mensagem, foi uma mensagem sobre o orgulho, desmascarando o orgulho. Uma mensagem muito bacana. Um ponto, né, que eu queria compartilhar aqui é... Teve um dia desses que a gente estava lendo umas mensagens, que a gente tem um grupo em que tem uma médium que ela traz mensagens, e aí tem uma avó que ela falou sobre a questão, quando uma pessoa age em nós, às vezes a gente julga aquela pessoa, e a ideia é ver aquela situação, porque ela está mexendo no nosso íntimo. E nessa mensagem sobre o orgulho, eu me lembrei desse aspecto, sabe? Porque acaba que o orgulhoso, ele vê muito por externo. Então, a culpa, os defeitos, acaba que está no outro, na situação, no contexto de trabalho, enfim, né, qualquer que seja a situação, ele acaba que foca muito no externo e não no íntimo, né, não no mundo interno. Então, o momento em que ele começa a se perceber que está tudo ali dentro dele, que as situações é ali dentro, aí ele começa cada vez mais a se inserir melhor no todo, na unidade, sabe? Então era isso aqui no texto, foi esse aspecto quando ficou falando do outro que me veio. Eu vou falar assim, que você um pouco racional e meio duro aqui. Mas assim, uma das coisas que eu acho, assim, quando a gente fala do orgulho, e nesse texto falou também, eu acho muito orgulho do ser humano falar que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu, eu acho, assim, no meu ponto de vista, assim, nesse sentido, quando eu vejo a frase, né? Eu assim, gente, se nós somos o todo, que outro dia a gente conversava sobre isso, né? Sobre a importância, o amor,
de Deus amar a todos igualzinho a natureza, a tudo que ele criou, e o todo. E quando a gente se coloca que nós, seres humanos, né, vamos dizer assim, somos criados, pelo menos é a maneira como eu entendo isso que está escrito, né? A imagem e semelhança de Deus, assim, me parece que aí eu já estou me colocando em distância, eu já estou me colocando como superior ao resto da criação, e eu acho um orgulho, por isso que eu tenho uma certa dificuldade com esse termo. Que máximo, Divo. Eu nunca pensei nisso, viu? Diga, Silvio. Não deixa de ser, né? Um grande sentimento de orgulho, né? O que pode deixar um ser humano mais orgulhoso do que se equiparar dessa forma a Deus, né? Isso é orgulho puro, né? Mas isso é só mais um sentimento, né? Uma percepção que nós temos, né? Que na verdade é totalmente equivocada quando a gente para pensar no todo, né? Essa coisa, né, da vaidade, do egoísmo, do ego, né? Quando você consegue compreender o todo ao seu redor, de que todos fazemos parte, né? Que tudo vai se integrando, né? Não tem o menor sentido, né? Racionalmente falando, qualquer uma dessas coisas, né? Vaidade, orgulho, ego, não tem o menor sentido, porque tudo é interligado de uma forma em que tudo ocupa exatamente o espaço que é seu de direito e está todo mundo no mesmo plano. Mas tem uma visão que é interessante. Se a gente partir do ponto de que tudo originariamente é pura energia, você até pode dizer que você realmente é a imagem e semelhança de Deus, porque ele é uma grande energia e nós também. Por esse aspecto apenas. Mas o ser humano é lógico que não pensa nisso, né? Ele pensa no homenzinho bonitinho, de olho bonito, de rosto bem feito, né? Que Deus é isso, né? E as qualidades que na nossa pequenez de raciocínio a gente atribui a Deus, a gente automaticamente atribui para nós mesmos, né? Ele é bom, eu sou bom. Ele é benevolente, eu sou benevolente. Ele é humilde, eu sou humilde, né? Mas todas essas características que a gente criou para Deus e que se auto-atribui, na verdade, são todas elas camufladas por grande ego, por grande orgulho, por grande vaidade, que em verdade só nos afastam do real compreensão de tudo isso. Verdade. Diga, de Jair. Fantástico essa inspiração quer dizer, o que ela sente no coração desse orgulho, né? É uma coisa que eu nunca tive esse sentimento, essa coisa assim, mas eu vou explicar, pegando esse gancho, e também não tenho essa visão que o Silvio acabou de falar, mas eu sempre também refutei essa ideia. Então, quando eu faço meditação, eu sempre falo assim, eu sou o filho de Deus, porque isso eu me sinto mais, eu me sinto bem, entendeu? Eu me sinto filho de Deus, porque quando eu falo assim, sua imagem de Deus e tal, aí eu fico pensando assim, pô, o que é Deus? Eu não consigo nem ter a concepção de que é Deus, como é que eu vou ter aquela imagem dele, entende? Ser partícula, e aí eu fico vendo que eu sou filho de Deus, porque foi a única forma que eu tive para o meu eu, assim, para mim mesmo, conviver com essa ideia, é isso. Eu concordo, de Jair. Filho, eu acho mais fácil também. Eu sou extremamente orgulhoso. E quebrar isso, como essa leitura me toca, e começando com as palavras do Ismael, né? A gente se coloca muito superior, né? E na realidade, a gente tem que colocar o outro como superior, né? Não é colocar o outro como superior, mas colocar que a gente está aqui para ajudar o outro, né? Para servir, todos nós. E as duas coisas que eles falaram aqui, o egoísmo
e o orgulho, né? Se no egoísmo o próximo é o trampolim para a exploração e o eu está acima de qualquer coisa, independentemente da situação, no orgulho há um entendimento diferente sobre o nosso companheiro de jornada. Gente, como é difícil trabalhar isso para mim. Eu sempre fui muito orgulhoso, muito presunçoso. E quando eu encontro com vocês, e o único jeito, no final da leitura, ele põe aqui um caminho, né, para sair, né? Permite que Deus atue o próximo tira, né? Por exemplo, eu sou encantado com a humildade de vocês, a sinceridade de vocês. E como esse entrelaçar de pensamento e essa oportunidade de conversar, dialogar, e ter um texto dessa magnitude para nos orientar, nos guiar, né? Isso que você falou, Diva, eu nunca pensei. E a mentalização de Saint-Germain, pensei que agora eu sou, né? Primeiro eu tirei o eu, que o eu já é o próprio egoísmo, né? Eu fiquei no sou. Mas a gente põe superior, né? Como se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou Deus. E Deus quem é? O Todo-Poderoso. A humildade de cada um de vocês, a sinceridade de cada um de vocês, né? Assim, eu fiquei encantado. Porque toda a vida me coloquei superior. E vocês me ajudam a chegar no caminho da humildade e tal. Porque sozinho a gente não consegue. Então, quando ele fala aqui para pedir a Deus, né, permite que Deus atue em ti, ele atua através do outro, através de vocês em mim. E depois que eu venho participando desse grupo aqui, compartilhando com vocês, as pessoas que estão em volta de mim falam, Romulo, você está diferente, você está mais tranquilo. Eu sou bem agitado, viu, gente? Você está mais tranquilo. Assim, eu sou muito presunçoso, quero resolver problemas de todo mundo, achando que eu sou o tal, né? Então, eu acho que com essa leitura aqui, é só gratidão. Gratidão. E nunca mais eu vou falar que foi mais semelhança de Deus. Gratidão, gente. Diga, meu amigo de Jair. Hoje a Diva foi demais nisso. Mas isso que você está falando, também tem um trecho aí, que eu não sei onde que está, mas eu posso falar de meu respeito, tá? No início, para me afirmar profissionalmente, eu trabalhei sempre na iniciativa privada, sou economista, então eu tinha, sabe, que o orgulho tinha que aflorar, eu tinha que me impor, aquele monte de confusão que você já sabe. Mas aí fala nesse texto, o plano espiritual sempre esteve atrás de mim e amparava essas arestas que eu queria dar esses voos em direção ao orgulho, à prepotência, entendeu? O orgulho, principalmente a prepotência do saber. Entende? Porque eu tinha que ser melhor do que os outros, saber mais do que os outros. E realmente eu estava sabendo, mas eu tinha que não deixar essa prepotência, esse orgulho tomar conta. Então, o que é que eles faziam? Isso é uma coisa que eu sou muito assim, abençoado, no sentido dos amigos espirituais irem castrando, cortando e me mostrando o caminho para ele não ficar mais aflorado, mais intenso. É isso só que eu queria falar. Eles nos ajudam muito. Inclusive, como fala, tomando a atitude do Rômulo, é o próprio caminho que eles vão te levando para você ver no próximo, né? Pelo menos eu vejo assim. Só rapidinho, é bem rápido. Inclusive, né, eu leio muito, né, sobre trabalhos, né? Ultimamente, até cheguei a comentar com vocês, eu li muito sobre a história, né, dos exorcistas, né, da igreja. Existe uma expressão com que eles se cumprimentam, quando eles se encontram, que eles se despedem, eles sempre falam a mesma coisa: vê-te abaixo de Deus. Então, eles sempre se cumprimentando, lembrando uns aos outros que eles estão abaixo de Deus. Então, eu achei isso muito interessante, porque é um cumprimento deles: vê-te abaixo de Deus. O José Alves também tinha levantado a mão antes. Eu queria dizer para vocês
que eu tenho sido orientado, né, por um dos amigos aqui do grupo, a eu frequentar a escolinha, dentro de um centro espírita. E tem uma amiga que me disse isso há muitos anos atrás, que o orgulho tem 1080 facetas. Eu achava um absurdo, não entendia, e ela repetia isso sem parar. O orgulho tem 1080 facetas. E aí ontem eu fui para a escolinha, e aí 2 horas de conversa, e o camarada falando sobre o Antigo Testamento, de Abraão, de Moisés, eu já não suportava mais ouvir aquilo, né, e eu alegando o tempo todo uma impaciência, né, uma intolerância com as pessoas, é muito heterogêneo, né, o grupo, né, que a gente aqui tem um grupo de muita sensibilidade, o nível aqui é elevado, né, então a gente tem que ficar correndo atrás, né, para poder compreender, né. E lá eu me retirei da sala e fui falar lá com o dirigente. Disse, olha, me desculpe, mas aqui eu não aguento mais. Ele perguntou, qual o nome da filha de Abraão? Aí as pessoas, qual o nome da mulher de Moisés? Qual o nome de... Aí ficava nisso, de Jesus, e a conexão com a doutrina espírita, cadê? Aí o dirigente ouviu, tenha paciência, faz parte da reforma íntima. Então, assim, era uma impaciência, na verdade, misturada com orgulho, porque a gente acha que sabe alguma coisa, né? Porque eu estudei em colégio de freira dos 4 aos 18 anos, né? A vida toda ouvindo todas as histórias, né? Nas aulas de religião, enfim. Então, é uma impaciência, na verdade, é mais um dos disfarces do orgulho, né? É mais um dos disfarces, né? Essa impaciência minha, né? Inclusive aqui dentro, né? Nesse grupo. E não tem por onde, né? No final, o dirigente chegou para mim e me deu 5 papers publicados nas revistas mais sofisticadas do mundo sobre a doutrina espírita. Calma, doutor, aí já é demais, porque embora eu também seja impaciente para ouvir, o professor falando lá sobre o nome de cada um dos personagens, parece que eu também não consigo ler, né? Coisas tão sofisticadas. Então, no final das contas, assim, o meu trabalho que é sobre paciência, na verdade, é sobre esse orgulho, né? Disfarçado, e que a gente precisa estar muito atento, né? Porque realmente são muitas nuances, né? E que se apresenta de forma assim muito sutil, né? E para finalizar, eu acho que é a forma como a gente cuida desse ego, né? Como a gente trata esse ego, né? Que não é o nosso eu verdadeiro, né? É um falso ego. Então, digo isso porque eu preciso muito da ajuda de vocês, né? Para eu continuar na minha missão, que é a única coisa que ainda está clara que eu sei que eu estou fazendo aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. É uma caminhada longa. E é difícil, a gente Deixa eu acha que a gente já está velho demais para sentar. Diga, Nilson. Né, que a Diva levantou a mão, eu ia falar só uma... É porque eu acredito que a gente é a imagem e semelhança de Deus, acredito que a gente é vaidoso, orgulhoso, e acredito que é assim, a gente vai com... Tem aquela frase, se está com medo, vai com medo? Então eu vou com orgulho, eu vou com a minha vaidade, eu vou com tudo, mas eu sou a imagem e semelhança de Deus. É só isso que eu queria dizer também. Mas só o lado humilde de Deus, viu? Eu quero dizer que... Você é a bondade de Deus. Eu queria falar, assim, outro dia o Rômulo falava, né, dessa coisa da gente estar no hospital escola, né, hospital para curar e aprender a escola, né, e eu acho assim, eu lembro sempre quando a Neuza fala, tá tudo certo, né, tá tudo certo, mas eu acho que realmente a gente está aqui para ser aprendizado, e quando fala muito do orgulho, quando vem essa coisa do orgulho, e aí a primeira frase para mim, eu acho, claro que deve ter uma explicação para essa frase, eu não renego a frase, o homem é semelhança, eu falo que eu, Diva, não compreendo, eu compreendo como orgulho, mas de uma forma racional,
Mas, assim, deve ter uma explicação que ainda não entrou na minha cabeça, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma coisa, quando o Zé Alves falou das 1000 facetas do orgulho, é uma das coisas que a gente está aprendendo aqui nesse hospital escola a se vencer, porque realmente tem muitas facetas. A faceta da gente ser bom, como o Rômulo colocou, né, de se achar que pode ajudar todo mundo, que pode fazer, né, mudar a vida e tal. A gente se engancha em algumas coisinhas, assim, a, a, eu falo o seguinte, assim, é engraçado, coisas assim, o julgamento, né, que a gente faz, a partir do momento que a gente começa a julgar determinadas situações, a gente vê o orgulho da gente, porque a gente está ali se colocando de alguma forma, né, de forma superior, assim, e aí a gente vai vendo em todos os lugares tem orgulho. No meio acadêmico, é um orgulho tremendo saber, né, no meio do religioso, há N maneiras de ser orgulhoso, seja ser muito bom, de ser muito caridoso, de ser muito não sei o quê, e isso também dá um orgulho. Agora, isso, assim, gostar de fazer isso, vamos dizer assim, no meio da música, né, é um local que a gente ama a música, mas diz que é um pega para capar ali também, dos orgulhos deles, eu não sou no meio, mas dizem que tem bastante essa coisa toda. Então, nós estamos realmente nesse hospital escola, né? Eu sempre, agora vamos, sempre eu penso isso. Aqui é o hospital escola. Então, a gente está vendo, está tudo certo, é a maneira da gente estar aprendendo, é a maneira como está. E, de alguma forma, tudo isso também vai fazer a gente crescer, e vai ser o certo, né? E é isso aí, que é o que a gente tem que aprender, né? Amém. Diga, Sibeli. Eu fiquei aqui refletindo, né, porque eu acredito muito nisso, que Deus nos criou para sermos deuses, né? Em algum momento no nosso futuro é chegar até lá. Mas a gente tem que ter a consciência do que a gente é hoje, né? Do que nós somos. Então, essa frase, eu entendo que nós temos essa sementinha da essência divina dentro de nós, o potencial. Nós não somos ainda, mas nós somos criados para ser, né, a imagem e semelhança de Deus. E se a gente se afastar desse sentimento, a gente está se afastando um pouco da nossa essência divina, né? Então nós temos sempre que buscar essa sementinha, buscar isso que nós temos dentro de nós. O momento que a gente pensar que essa sensação de que somos, que seremos deuses, né? Ela nos faz melhores que alguém, a gente está indo justamente no caminho contrário. A gente está deixando o nosso ego falar, porque a essência divina nos faz todos iguais, né? Ele nos criou todos iguais, todos com esse potencial divino, de deuses, mas nós não somos ainda. Então, eu penso assim, buscar essa essência que nos aproxima deles, né? A gente ter consciência de que a gente tem o potencial, mas nunca pensar que isso nos faz melhores que alguma coisa, porque é isso que nos afasta,